presença da língua inglesa no currículo da EJA, primeiramente, é concebida como direito dos estudantes. Há um bem cultural que deve estar disponível a todos. Afinal, a língua inglesa se faz presente no mundo em que eles estão inseridos. Nas ruas, no comércio, nos produtos que consomem, ou mesmo no mundo em que se pretenda inseri-los, como a internet, por exemplo. O conceito fundamental que subsidia o componente língua inglesa é do tratamento da linguagem como prática social, implicando, portanto, na aprendizagem da língua em uso contextualizada. Outro conceito também importante, considerado na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e no currículo da cidade para o ensino fundamental, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, é a visão da língua inglesa em seu viés de língua franca, ressignificada e desterritorializada. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Trata-se de um inglês que não se define por variantes específicas, como o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, mas sim o inglês que é utilizado por pessoas de diferentes línguas e culturas em momentos de interação e, por isso, vive intensamente processos de miscigenação e de usos híbridos, criativos e multimodais para efetivar a comunicação entre os indivíduos. Daí, a relevância em oferecer aos estudantes possibilidades de desenvolvimento de letramentos múltiplos nas diversas formas de utilização de linguagens, oral, escrita, visual, gestual, entre outras, relacionados não só às habilidades linguísticas, mas também às práticas sociais e culturais do mundo globalizado, no qual a língua inglesa seja utilizada para a comunicação. Nesse sentido, procura-se assegurar a formação do cidadão para as exigências do mundo contemporâneo, ampliando as possibilidades de acesso às mais diversas áreas de conhecimento, o que incentiva e favorece, inclusive, propostas de trabalho integrados com as demais disciplinas do currículo, explorando suas experiências e vivências em diferentes linguagens e línguas, se for o caso, em que os saberes locais, globais, escolares e não escolares são valorizados e articulados. O trabalho de construção do currículo de língua inglesa em EJA contou com a participação da professora Adriana Ranelli e eu, e desenvolvemos, junto com professores referências, grupos de trabalho para discutir não só a concepção de língua inglesa no currículo EJA, bem como toda a estrutura dos cursos e a demanda que a gente tinha, discutindo público, discutindo perspectivas, discutindo possibilidades de abordagens, obviamente sempre levando em consideração as referências que nós já tínhamos da Base Nacional Comum Curricular e também do currículo da cidade, que já estava construído a partir de 2017. Duas questões fundamentais em relação à língua inglesa devem ser consideradas para a estruturação do currículo dessa língua na educação de jovens e adultos. A primeira pergunta que se faz é: que inglês é esse que está hoje presente no mundo? É o inglês falado por milhares de pessoas de diferentes línguas e culturas. É o inglês que está presente no cotidiano de todos nós. É o inglês que está mais disponível do que nunca. E é o inglês que, inclusive, sofre uma crise de identidade na medida em que não é o inglês britânico ou o inglês americano, mas o inglês utilizado nas interações entre indivíduos de línguas e culturas diversas. A segunda pergunta, obviamente atrelada a essa primeira,
Que inglês, então, é esse que deve ser aprendido na escola? Nós já dissemos que no viés de língua franca nós temos uma língua desterritorializada, miscigenada, com hibridismos e linguagens diversificadas e multimodalidade na comunicação. É uma língua descolonizada do ponto de vista linguístico, que promove uma educação linguística com foco na interculturalidade e aberta em relação aos saberes locais, nacionais e globais, escolares e não escolares, com foco nos multiletramentos e na cultura digital. Uma língua que tem caráter formativo na educação integral e na constituição do sujeito neste mundo contemporâneo em âmbito local, nacional e global. Portanto, aspectos comuns das aprendizagens, bem como dos currículos, devem ser considerados pelos professores de língua inglesa em educação de jovens e adultos, uma vez que ambos, as aprendizagens e os currículos, devem ser, inicialmente, centrados nos sujeitos, nos estudantes. Em seguida, focados na língua em uso, sempre híbrida, polifônica e multimodal. São plurais, ou seja, admitem uma pluralidade de ocorrências e de possibilidades de tratamento, bem como de organização, referências, entre outras. Também são tratados e devem ser tratados como processos em andamento e não como produtos acabados. São e devem ser orientadores de ações, inclusive futuras e de replanejamentos. Portanto, a aprendizagem e também o currículo em língua inglesa é tratada como um processo espiralado, entendendo que o conhecimento se dá por constantes aproximações em diferentes momentos, com os objetos do conhecimento a serem trabalhados, o que garante novas relações e articulações, possibilitando que os conteúdos dos mais diversos sejam retomados, articulados sob novos ângulos. O componente língua inglesa no currículo da cidade da educação de jovens e adultos está presente na terceira e quarta etapas e estrutura-se a partir das premissas da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, em consonância com o currículo da cidade para o ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, de 2017. Assim, apresenta também 5 eixos, que organizam o currículo, devendo sempre serem tratados de forma integrada. Ou seja, não há ênfase em um eixo específico, e sim numa perspectiva de integração entre eles. O primeiro eixo relaciona-se às práticas de linguagem oral, produção e escuta. O segundo, as práticas de leituras de textos. O terceiro, as práticas de produção de textos escritos. O quarto, as práticas de análise linguísticas. E o quinto, a dimensão intercultural. Esses eixos, como eu disse, estão presentes na Base Nacional Curricular Comum Curricular, e eles tentam exatamente mostrar de que forma a oralidade, a escrita, as linguagens visuais, gestuais, podem estar articuladas de modo a garantir uma comunicação efetiva. Além disso, esses eixos sempre se articulam em práticas situadas de linguagem. E essas práticas, o professor não deve se esquecer que elas devem estar relacionadas sempre às vivências e experiências significativas para os estudantes, tanto do ponto de vista individual como do grupo,
considerando, portanto, a realidade desses estudantes, suas aspirações, seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, cultural, entre outros. Para cada eixo, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são apresentados, nos quais relações e articulações de tratamento dos eixos podem ser delineadas em temáticas de interesse dos estudantes, da comunidade escolar e do mundo em que vivem. Nesse sentido, temáticas como histórias de vida, o mundo do trabalho, a EJA no mundo, a vida nas grandes metrópoles, por exemplo, são alguns dos temas que podem, inclusive, ser trabalhados não só no componente língua inglesa, mas em projetos integrados com outros componentes do currículo. Nas orientações didáticas, apresenta-se uma caracterização mais detalhada sobre cada eixo específico, com sugestões de recursos didáticos para o professor poder refletir sobre possibilidades para o seu trabalho docente. Há também propostas de integração dos eixos em uma seção específica que apresenta algumas sugestões de integração dos eixos a partir dos chamados temas inspiradores para cada etapa, servindo, inclusive, de referências para as quais o professor pode, enfim, dialogar. As atividades das propostas de integração dos eixos estão perfeitamente articuladas aos princípios da matriz de saberes estabelecidos para a orientação dos currículos da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, em especial o currículo da Educação de Jovens e Adultos. Desse modo, espera-se que as orientações didáticas e as temáticas e atividades apresentadas nas propostas de integração dos eixos possibilitem desencadear ações e procedimentos que possam subsidiar o professor de língua inglesa na elaboração dos seus planos de ensino e na sua prática pedagógica, bem como na realização de projetos integrados aos demais componentes do currículo. Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que toda essa estrutura do currículo da cidade, da educação de jovens e adultos em língua inglesa, foi pensado em função dessa diversidade de público hoje existente nas classes de educação de jovens e adultos, desde jovens vindos da educação formal, do ensino fundamental, até, enfim, adultos em busca de melhorias, não só na sua educação, mas também na sua vida, até profissional. E espera-se com isso que esse novo currículo possa garantir a todos vocês, professores, um melhor trabalho em relação ao seu desempenho profissional nas classes de educação de jovens e adultos e no ensino de língua inglesa. Muito obrigada.